Muitas pessoas se afastaram de nós porque as pessoas não aceitavam a igreja dentro de uma garagem. Mas nós permanecemos. E eu comecei a falar com o Senhor, porque eu já não estava suportando mais. Não é nem por causa da igreja, por algo que nós estávamos passando na nossa vida, dentro de casa. Eu passei uma afronta de Satanás muito grande com a minha sobrinha, que nos conhece, ela já morou comigo, mas foi embora. E ela resolveu ir embora. Falei tudo. Ela não quis obedecer ao Senhor. E ela resolveu criar o mundo dela, fazer aquilo. E eu estava grávida. Eu fui para aquela casa, eu já estava com 6 meses de gravidez. E quando a médica falou para mim assim, vamos adiantar o seu parto, quando chegou aos 8 meses, porque eu tenho um compromisso e você não pode fazer parto normal, mas está tudo bem. Eu falei, tem certeza? Mas está tudo bem. Ela mandou eu ir nos montadores de cana para ter uma consulta com ela, porque eu achei que o meu caso era plano, na época. E eu fui. Ela me colocou numa sala, que eu entrei na sala e eu entrei em pavor. Não estou me falando mal do hospital, não. E eu falei assim, eu vou ter um neném aqui, ela, se você quiser, eu não tem como. E aí ela examinou, a última consulta que ela me examinou toda, que você estava com o nome, e ela falou assim, dia 23, você vai entrar no hospital, meio-dia, infelizmente, para fazer os procedimentos para o seu parto. Seu parto vai ser marcado para as 19 horas. Ela resolveu tudo. Tudo bem. E eu pedi a ela, eu falei, doutora, eu quero ligar. Eu quero ligar, não, eu quero arrancar. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela leva esses documentos, preenche. Eu não vou te cobrar nada. Mas eu preciso da tua assinatura e do teu esposo. Ela chamou meu esposo, falou comigo, ele falou, não, ela quer pode fazer. Eu falei, eu quero. E fui para o hospital lá da Unimed, que ela depois resolveu ir para a Unimed. Fui lá para a Unimed, eu tinha plano de saúde do trabalho com o esposo, nós fomos para a Unimed, dia 23, meio-dia, nós estávamos lá. Eu e meu esposo. Minha mãe e meu filho ficou em casa com a minha irmã, entraram em oração, e eu fui meio-dia para lá. Quando eu cheguei lá, eles fizeram todo o procedimento e botaram no quarto. E a tarde inteira, deitada numa cama, conversando com meu esposo, falando o que vai acontecer. Quando foi 10 para 7 da noite, me chamaram para o centro cirúrgico, meu marido entrou, assistiu o parto. A maior alegria dele foi porque ele não pôde assistir do Rafael, ele assistiu do Lucas. Ele chorava, ele ria, ele estava feliz. Quando pouco, nasceu José Lucas. Quando José Lucas nasceu, me deixaram no pós-operatório, eu só vi meu filho de longe. Eu achei engraçado porque não trouxeram para mim. Eu ouvi ele chorar, eu falei, cadê ele? Aí ela, não, está tudo bem. Entenda bem o que Deus fez. Olha o que ele quer ler. E aí botaram no pós-operatório. Quando foi 9 horas da noite, eu fui para o quarto. 9 horas da noite, eu entro no quarto, cadê o meu filho? Não estava dentro do quarto. Falei, Senhor, a minha mãe fica calma. Falei de novo, porque eu não queria engravidar mais depois do Rafael, porque eu tive medo pelo que eu passei com o Rafael. Rafael, quando abriu a minha barriga, ele morreu dentro da minha barriga. 10 minutos depois de óbito pronto, o Senhor trouxe a vida a Rafael. E eu falei comigo mesma, depois desse eu não quero mais. Era para me ter ligado
na gestação de Rafael. E a médica falou, eu não quero. Tanto que eu fiquei 7 anos sem engravidar. E aí, eu comecei a me desesperar. A médica veio e falou comigo assim, está tudo bem. O que aconteceu? O seu filho inalou um pouquinho de água do parto, ele foi para a UTI, amanhã você vai ver, descansa, você vai estar sob efeito da anestesia, vai ficar tudo bem. Eu falei, tudo bem. Mas aquilo me arrasou, porque eu já tinha passado por essa situação anteriormente. E eu falei para minha mãe, eu falei, a senhora viu por que eu não queria outro? De novo, a minha mãe falou assim, tudo na tua vida sempre foi assim, desde que você nasceu. Irmãos, não vendo a pessoa na tua vida, eu tenho um movimento involuntário, eu tenho uma deficiência, eu tenho uma paralisia cerebral. Então, eu não tenho controle do meu lado direito. E às vezes eu seguro a toalha para não fechar e eu não me conforto. Eu acho tão bonito mulher de minha irmã, eu não posso ter, mas eu não estou nem aí, mas acho que. E eu estava. A minha mãe lembrou disso, e ela, você sempre passou desde que nasceu. Realmente, um parto muito difícil, né? Passei por certas situações que os irmãos aqui já conhecem. Não vou contar tudo, senão vai parar a noite. E naquele momento, meu esposo veio para casa, porque eu não podia ficar mais como acompanhante. No dia seguinte, eu falei, eu quero ver o meu filho. Aí a doutora falou assim, chamou minha mãe e meu esposo antes e falou com eles, depois do parto. O seu filho está com suspeita de hidrocefalia. Meu esposo disse que quase desmaiou. Meu esposo, quando se trata de vida, ele é muito babão. Quando o Rafael foi diagnosticado como morte, ele não sabia, ele viu o filho passar por ele, mas ele nem reconheceu, porque ele estava todo roxo já e enrolado. Ele entrou em desespero depois, quando a médica falou que ele ia ficar nos aparelhos. E meu esposo falou assim, que hidrocefalia? Talvez a gente vai ter que avaliar para mais para frente colocar uma válvula na cabeça dele. A minha mãe olhou para a médica e falou assim, olha, Deus trouxe a vida do meu neto. Não vai deixar isso acontecer. Passou a noite, minha mãe orando a noite toda comigo dentro do quarto, e eu sem meu filho. De manhã chamaram meu esposo, ele foi no berçário lá na UTI, deixaram meu esposo ver a criança. E a minha mãe me contou a história e nós fomos orar e eu falei, Senhor, não aceito. E quando o médico chegou, no dia seguinte, olhou para mim e falou assim, a médica falou assim, eu vou ter que viajar, mas vai ficar um outro médico na responsabilidade sua e do seu filho. Eu falei, tudo bem. E o médico veio depois. Pensa numa pessoa doida. Fica você dentro do hospital, sem teu filho, aí chega o médico, olha na tua cara e fala assim, você está ótima. Abre a tua roupa e começa a dar tapa nos teus pontos. Eu fiquei desesperado, eu falei, só para arrebentar isso aqui tudo. Pode para casa. Eu falei, para casa como? Cadê o meu filho? Não, o seu filho vai ficar. No momento que ele falou, meu filho vai ficar, eu falei, eu não sei. Ele vai ficar. Porque o seu filho namora no parto, tem um probleminha que a gente tem que avaliar, e a gente tem que ver se é hidrocefalia, se é isso, se é aquilo, e a gente começaram a botar várias coisas. Aí meu esposo ficou tão desesperado que falou assim para a doutora, meu sogro é cabeçudo. Meu sogro tem a cabeça grande que é nordestino. Isso não é de família, não? Ela não. Vai ter que ser avaliada. Irmãos, 2 dias depois a gente descobre que foi com ele daqui. Ela me disse, procurando o meu filho errado. Alegria. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Meu filho ficou 10 dias na UTI e eu vim embora.
E como naquela época, né, eu ia para o culto. Eu nem fui para o culto na primeira semana, mas às vezes eu ia para o culto, ficava sentada lá. Entrava, perguntava dor, tanto dor no junto quanto dor no coração, né? E pensava, o que vai ser do meu filho? A gente que é mãe pensa várias coisas, né? A Vanessa passou por isso esses dias. Não é? Eu passei por você, já passou, mas